Salve, salve, gente boa! Seja muito bem-vindo ao canal. Espero que esteja gostando dos estudos, esteja sendo proveitoso, seja para o teu TSD, seja simplesmente por querer se aprofundar ou conhecer na palavra, não importa qual seja o teu motivo. A ideia nossa é a gente poder estar contribuindo, para o teu crescimento, e colocando alguma informação que seja útil para o teu desenvolvimento. Conto contigo no compartilhamento aí, por favor, ao final desse vídeo, compartilhe o canal. Vamos fazer essa palavra chegar ao maior número de pessoas possíveis, para que a palavra de Deus se espalhe, que a própria palavra, ela já se afirma, como a luz. Jesus é a luz e a palavra é a lâmpada para os nossos caminhos. Salmo 119 fala bastante a respeito da palavra. Então vamos tornar o Salmo 119 realidade no mundo inteiro. Se você não está inscrito, clica aí, já se inscreve e sem perder muito tempo na sequência do vídeo. São vídeos de até 8 minutos com playlist, ou seja, dá para você de repente tirar um dia e maratonar, assistir quantos vídeos você quiser na sequência aí. Combinado? Então vamos lá? O texto desse vídeo está em Efésios capítulo 3, versículos de 5 a 7. Um versículo depende um pouco do outro. Então o texto diz assim, em Efésios 3, versículos de 5 a 7. O qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. São várias informações aqui, mas que estão interligadas aqui. Então, no versículo 8, a gente vai falar isso no próximo vídeo. Paulo ele se coloca em pé de humildade para não parecer aqui, porque se você ler esses versículos aqui de forma isolada, dá a impressão que Paulo está sendo um pouco soberbo, e não é isso. Ele está apenas afirmando quem ele é. Querido, e é muito importante você saber quem você é, você saber o teu propósito, você saber o teu chamado, você saber o teu ministério, você saber aquilo para o qual Deus te chamou, você saber que você tem um serviço, que você tem algo a ser feito por Deus. Isso é muito importante você saber. Não é soberba você saber que você tem um ministério, que você tem algo para ser feito e que Deus te chamou para algo. Então, ainda que seja como Jeremias, que falava e ninguém escutava. Não importa, querido, mas Jeremias, mesmo chorando, mesmo se lamentando, ele não deixou de cumprir o seu propósito. Ou João Batista, que mesmo perdendo a cabeça, e mesmo à véspera de morrer, ele fez questão de ter certeza de que estava cumprindo o seu propósito em Deus. Então não perca isso, querido, não perca isso de vista, saiba qual é o seu propósito. Então Paulo aqui, eu estou começando meio que de trás para frente, no versículo 7, Paulo ele sabe quem ele é. E aí ele está falando aqui da questão do mistério, querido. Porque o que acontece? Paulo no versículo 5, ele está dando duas informações muito importantes. A primeira é que esse mistério de que os gentios também são co-herdeiros, de que os gentios não se tornam judeus e judeus não se tornam gentios, mas todos em Cristo se tornam um corpo, se tornam o corpo de Cristo, se tornam o corpo de Deus, se tornam seres ministradores, é isso que nós somos, seres ministradores da parte de Deus, que é o que Paulo vai dizer aqui, segundo a força operante do poder de quem? De Deus. Então, Paulo, a primeira coisa que Paulo vai falar aqui é que é o seguinte: esse mistério, da maneira como foi revelado em Cristo Jesus, não tinha sido no Antigo Testamento, não tinha sido assim no passado. Até então, até esse momento aqui, querido, era os únicos livros que existiam, na mente de Paulo não tinha esse negócio de Novo Testamento e Velho Testamento. Isso tem para nós hoje, tá? Que fique claro aqui que Paulo não tinha pretensão de ser criado esse Novo Testamento. Então, na mentalidade de Paulo aqui e dos seus ouvintes, a Bíblia era o que a gente conhece hoje como Antigo Testamento. Aquilo era a Bíblia deles, aquilo eram os livros deles. E aí Paulo está dizendo que essa Bíblia, que a Torá, que as leis, que os profetas, eles
não revelam da mesma maneira como Cristo revela esse grande mistério. E embora a gente vai verificar isso, né? Você vê lá em Oséias, você vê no próprio livro de Jeremias, Isaías, que é muito difícil você ler Isaías e não perceber essa obra de Deus, até mesmo nos reis, na vida de Raabe, né? Já desde lá de Josué, a gente vai ver Deus exercendo a sua misericórdia, incorporando outros na família de Cristo. E o versículo 6 vai dizer qual é esse mistério: é que os gentios são co-herdeiros, ou seja, em Cristo Jesus, aí através da fé, é isso que Paulo está dizendo. Os judeus, eles são herdeiros da terra prometida, eles são herdeiros. Há uma promessa de uma terra, há uma promessa de uma vida abundante, há uma promessa de paz, há uma promessa de uma vida eterna. Os judeus são herdeiros dessa promessa, mas os gentios, pela fé, eles são coparticipantes dessa promessa em Cristo Jesus e por meio do Evangelho. E aqui eu quero criar um parênteses, querido, para que você entenda a sua importância no reino de Deus. Porque, queridos, aquele que hoje você olha e você pensa que está perdido, que não tem jeito, que não tem solução, se você anunciar o Evangelho em Cristo Jesus, essa pessoa se torna co-herdeira, essa pessoa se torna coparticipante da promessa. A promessa não é só para os judeus, a promessa não é só para nós que já aceitamos, a promessa é para aqueles que estão lá fora. E a nossa função, por isso que Paulo fala por meio do Evangelho, a nossa função é através do Evangelho. O que Paulo está dizendo aqui por Evangelho? Anúncio de boas novas. O que Paulo está falando aqui do Evangelho não é da palavra escrita, deixa que a pessoa vai procurar na internet, deixa que a pessoa vai pesquisar. Não. Quando Paulo está falando aqui por meio do Evangelho, Paulo está falando aqui por meio da boa notícia, por meio de alguém que está levando uma boa notícia, por meio de um veículo humano. Essa pessoa se torna coparticipante da promessa em Cristo. E aí Paulo aos Romanos, e a gente vai ver isso num outro momento, Paulo vai falar assim, e como ouvirão se não há quem pregue, né? E como pregarão se não forem enviados? Então a gente precisa estar, porque a palavra de Deus ela está sempre muito interligada. E aqui no versículo 6, os irmãos deem uma olhada lá no vídeo que a gente falou de Efésios 2,16, que a gente fala um pouco também a respeito disso. E no versículo 7, a gente vai ver em Colossenses 1,25, Paulo falando dessa questão dele ser constituído como um ministro. E é importante, quando eu falei aqui que Paulo sabe do seu chamado, Paulo sabe quem ele é, mas Paulo reconhece que é um dom, é um presente. Não é por mérito, não é porque ele é capaz, não é porque ele é inteligente, não é porque ele é bonito, não é porque ele tem posses, não é porque ele tem estudo, não. Paulo reconhece e ele faz questão de frisar isso. É dom da graça. Primeiro, presente, dom. Dom é gift, né? Presente. E segundo, da graça, né? É aquele favor imerecido, ou seja, é um presente de um poder que me alcança sem eu ter merecimento nenhum. E isso é também na tua vida. Deus te chamou, Deus te escolheu para uma grande obra de alcançar o perdido. E pode começar simplesmente no compartilhar dessa mensagem. E ali vai iniciar uma conversa e você vai poder falar de Jesus Cristo. Então não perca a oportunidade, não deixe de compartilhar, porque você pode estar iniciando ali uma grande oportunidade, livrando alguém de um grande problema, porque você foi chamado, todos nós fomos chamados para a grande obra e fomos comissionados por Cristo Jesus para evangelizar aquele que está perdido, carente, sofrido, oprimido, preso, amarrado, sabe, e sem esperança. Nós somos a porta da esperança para essas pessoas. Queridos, que Deus te abençoe rica e abundantemente.